Eu queria comentar sobre desafios do comercial para produtoras de audiovisual e contar sobre nossa experiência, coisas que a gente tem feito aqui na Gincana, né? E aí, para isso, vim aproveitar o momento que eu tô aqui colando adesivos da produtora dos equipamentos para identificação, para organização, para deixar bonitinho, né? Primeiro a gente comprou umas fitas gaffer coloridas e já começou a classificação dos equipamentos colando uma cor em cada tipo de equipamento. A gente separou por fotografia, áudio, iluminação e assim por diante, né? Agora eu vou ver, tem coisas que eu vou substituir e tem outras que eu só vou colar aqui junto. Bom, começando o assunto, a gente estava já há alguns anos com a nossa produtora, na época chamava Wolf Connection, e a gente já tinha atendido clientes de diversos tamanhos, desde clientes pequenos, né, locais, que a gente está numa cidade do interior, cidade de 13 mil habitantes, então é bem desafiador trabalhar com produção de visual por aqui. E a gente já estava começando a atender alguns clientes maiores, né, principalmente em São Paulo, que a gente tá próximo, e é fácil para a gente se deslocar para fazer uma diária de filmagem por lá. Só que os trabalhos eram muito variáveis, assim, tipo, o nível de clientes que chegava eram de portes muito diferentes. E então a gente estava querendo aprender sobre o comercial para ver como poder controlar melhor o nosso digamos assim, tomar as rédeas do nosso comercial, para a gente poder tornar mais previsível o tipo de trabalho que entrava, o perfil de cliente que a gente tinha. Foi aí que eu comecei a estudar comercial, pegando desde leituras básicas, vídeos de YouTube, vários podcasts e comercial de modo geral, assim, né? Agora a gente tem várias pessoas falando de comercial para audiovisual, só que ali naquele momento ainda não tinha muito. Mas eu fui devorando o que eu fui encontrando sobre comercial. Cheguei inclusive a fazer cursos, a gente teve uma mentoria que foi bem legal. A gente entrou para o programa Partners de aceleração de agências, e ali a gente teve a mentoria do Rafa, que era especializado em comercial para venda de projetos de valor maior e tal, que tipo, tinha tudo a ver com o que a gente estava buscando, né? Então ele deu dicas bem valiosas pra gente, e teve uma boa orientação lá dentro de como reformular toda a nossa proposta para ser algo atrativo, convincente, que desse para entender bem o que a gente estava propondo. Então isso fortaleceu bastante a nossa consciência, né, de comercial. Olha como fica bonitinho, assim, personalizado. Essa pra mim foi meio conflituoso, assim, digamos assim, meio filosoficamente falando, iniciar nesse mergulho do comercial, porque eu cresci com uma visão tanto ingênua, né, de venda como sendo um tipo de manipulação, convencer as pessoas de algo que não necessariamente elas querem e tal. Só que conforme eu estudava mais e aprendendo mais sobre os princípios da venda, fui percebendo que a venda não é necessariamente isso, nem precisa ser só isso, né? E foi vendo que tinha um lado bem interessante de utilidade social, assim, digamos assim, do comercial, que é apresentar uma solução para alguém que muitas vezes nem conhece aquela solução, ou não sabe das vantagens que pode ter de fazer as coisas de outra forma. Então, quando você realmente está promovendo algo que gera valor de verdade para o cliente, que tem um retorno que faça sentido, é algo que vai ajudar a vida dele, a venda é uma ajuda que você faz, é uma facilidade que você leva até a pessoa, né? Então eu passei a encarar o comercial dessa maneira. Da mesma forma que a gente sempre prezou por dar o melhor atendimento possível aos nossos clientes, com transparência, com ética e tudo mais, também faz sentido para aqui agora a nossa produtora chama Gincana, né? A gente fez um rebranding completo.
faz todo sentido para a gente trabalhar com a mesma ética no comercial e buscar oferecer nosso serviço para aquelas empresas que a gente acredita que realmente a gente pode trazer um retorno relevante, trazer um resultado que vai fazer diferença para a empresa dela. E com isso a gente consegue ir com bastante otimismo assim, para se apresentar para os leads, para propor nosso trabalho, né? E esse processo de estudo durou uns 6 meses, 1 ano, foi um bom tempo assim, de mergulho nessa questão. Porque se for somar todo o tempo de reflexão, foi mais do que isso, porque teve também todo um repensar os fundamentos da nossa empresa, né? Ainda mais quando a gente estava participando do Partners, a gente pensou claramente nosso posicionamento, nosso ICP, para isso a gente foi pensar nosso branding, aí que a gente resolveu reformular nossa marca, que é como o Wolf Connection. Primeiro que a gente já estava querendo mudar para Wolf, para não ficar um nome mais simples, mais simpático e tal, e depois que a gente queria registrar o nome, para poder fazer tudo certinho, não ter risco de ter nenhum problema com marca para o futuro. A gente já vivenciou com um cliente o desafio de receber uma notificação e ter que mudar a marca urgentemente, e é bem desagradável isso, né? E aí a gente fez uns meses de brainstorm, discutiu muito e tal, e com a dica da Aline, que foi trazendo os melhores nomes, a gente foi testando o que dava para registrar e chegou a Dinkra Studio. E com a clareza de quem a gente queria atender, do que a gente queria oferecer de soluções, de resultado para os clientes. E assim a gente se colocou numa nova situação no nosso comercial, uma nova realidade aqui na empresa, né? Mas não colocar em prática, entre aspas, ir para a rua vender, porque a gente foi testando diferentes estratégias, procurando contato de diferentes formas. A gente foi ignorado uma série de vezes sequencialmente. E aí a gente percebeu que vender não é fácil. Mesmo quando você sabe quem você é, sabe o que você está oferecendo, é desafiador quebrar o gelo do primeiro momento, que é ser ouvido. Olha como o GoPro fica legal, personalizado. E aí eu lembrei de algo que eu li quando estava na faculdade, fiz faculdade de Ciências Sociais, e me marcou muito quando eu li um texto do Bourdieu, que falava no conceito de capital social, que é não capital no sentido financeiro, mas como um valor, como algo importante que você tem, que nesse caso são os contatos com as outras pessoas. Então eu sei que tem muita gente que tem uma birra de falar de gente que começa, se dá bem fácil, que já tem tudo na mão, geralmente falando de pessoas que já tem mais recursos financeiros, que já conseguem começar comprando bons equipamentos e tal. Mas eu acho que muito mais do que isso, o que faz mais diferença é quando as pessoas têm um bom capital social. Porque é muito mais fácil, pensando, por exemplo, num garoto de 18, 20 anos que tá começando, você oferecer serviço para empresas de amigos dos seus pais, empresas de parentes, para o negócio de um tio, e por aí vai. Porque, por um lado, você pode ter alguém querendo te ajudar, te contratando para dar aquela força, para você começar um negócio e tal, ou mesmo quando já está com um negócio mais avançado, você tem a grande vantagem da pessoa querer te receber para tomar um café, para bater um papo, querer te dar uma atenção porque te conhece
sua família, já tem uma relação social, né, uma relação de afeto de alguma forma. E assim você tem a oportunidade de apresentar o que você está oferecendo e ser ouvido. Isso não serve só para audiovisual, né? Serve para tudo quanto é ramo, mesmo para quem está buscando um trabalho, CLT e tal, faz toda a diferença. E então eu cheguei à drástica conclusão de que capital social faz toda a diferença para o comercial. E aqui a gente não estava numa situação favorável desse capital social. Mas a gente não se desanimou com isso. Foi mais... A gente encarou essa situação mais no sentido de um choque de realidade, mas algo para a gente entender e aprender a contornar. Então agora, na fase que a gente está fazendo várias estratégias, buscando desde aproveitar o que a gente tem de acesso a capital social, né, conversando com os sócios, vendo quem conhece quem consegue criar contato com pessoas de que ramo e tal, para a gente se capitalizar nesse sentido, planejando participação em eventos e tal. E aí é o famoso network, né? Por um lado, o network é criação de capital social, né? E eu tô mais responsável pela prospecção em escala, né? Então a gente está fazendo levantamento de empresas, disparos de WhatsApp, testando copy de mensagens, preparando anúncios e indo nesse caminho que estatisticamente a gente olha ali e vê uma porcentagem muito pequena de retorno de pessoas que te ouvem. Dessas, você precisa aproveitar o máximo possível para tentar vender, mas o funil acaba restringindo muito mais no nível de primeiro contato, de começar a ser ouvido, do que entre ser ouvido e conseguir fechar o negócio. Isso, de qualquer forma, eu estou falando de atingir estrategicamente negócios que fazem sentido para o nosso serviço, que teoricamente teriam capacidade de investimento ou seria relevante para eles investirem no nosso trabalho. A gente chega oferecendo coisas mais específicas possível e tal, mas é muito mais fácil você ignorar alguém que você não conhece do que você parar, ouvir, pensar e aí decidir se aquilo te interessa ou não, né? Imagino que seja um tanto parecido com a antiga venda porta a porta. Se bem que na venda porta a porta, se a pessoa te atendia, você tinha pelo menos alguns segundos para testar um copy ali, né? Para testar uma venda. Agora no digital, a pessoa presta atenção ou simplesmente não presta atenção nenhuma, te ignora totalmente, ou como não tá te vendo cara a cara, às vezes até dá um retorno agressivo. Isso é bem chato, mas às vezes acontece. E também não culpo as pessoas, porque por mais que eu não faça isso com ninguém, nem com telemarketing, eu entendo que é chato ser incomodado com alguém querendo te vender alguma coisa chegando do nada até você. Mas estão surgindo alguns contatos interessantes. Quando tem uma primeira conversa, eu já começo a olhar a comunicação do negócio, a pensar junto com a pessoa o que a gente pode levar de valor para ela e tal. E vamos ver se isso gera uma nova fase para a Dinkra, para a gente conseguir deixar nosso comercial bem previsível e sob controle, para a gente poder seguir nossas OKRs de desenvolvimento do negócio, crescimento da empresa, e sempre seguindo na lógica do testar, analisar, melhorar, testar de novo, e assim a gente segue infinitamente com resiliência, né? E para você, na sua produtora, ou se trabalha independente, como é que é? Conta para mim, eu estou curioso em saber. Acho que é sempre útil conhecer sobre estratégias de comercial. E acho que é uma coisa que a gente precisa passar a conversar abertamente, se ajudar, porque o mercado é muito grande, assim, tem muitas especialidades, nichos de atendimento, ICPs diferentes de
estão buscando um porte de empresa diferente. Então, acho que a gente precisa quebrar aquela insegurança de se abrir e se colocar mais como uma categoria de profissionais do mesmo nicho e tentar se fortalecer junto, assim, né? Eu acho legal ver pessoas que estão começando a fazer isso de forma estruturada. Tipo, o primeiro que eu vi foi o Daniel Marvel, depois eu vi no Brainstorming, o Egon, tem mais gente surgindo por aí, ensinando sobre comercial, ensinando sobre negócios para audiovisual, que pra gente foi um tanto surpreendente, assim, quando a gente começou a entender que a nossa produtora era uma empresa no sentido mais tradicional do termo, e que a gente precisava entender sobre gestão, entender sobre ter metas, ter objetivos, ter um negócio, né? Porque se a gente for só na arte, só no gosto da criação, na empolgação do sair para fazer diária, a gente dificilmente cresce, né? Dificilmente tem um retorno que a gente espera a longo prazo do nosso esforço, né? E a gente também merece ter um negócio estruturado, bem sucedido. Então, vamos aí trocando uma ideia e crescendo juntos.